Escolhido, existe algo em você que não é comum, algo que te diferencia de milhões de pessoas. É uma força para se levantar depois da queda que o mundo não consegue explicar. Essa resiliência não é teimosia. É uma das marcas secretas que Deus colocou em você. Um selo que o mundo espiritual reconhece e teme. A maioria nunca vai entender. Vão te olhar, vão desconfiar, vão até zombar. Mas o céu sabe o que isso significa. Essa marca é a prova de que você foi separado para um destino único. Enquanto muitos seguem caminhos comuns, você caminha sob um selo divino que o inimigo não consegue apagar. E é por isso que ataques se levantaram. Mentiras surgiram e pessoas tentaram te tratar como se você fosse louco. Mas no fundo, elas sentem medo dessa marca, porque sabem que não conseguem controlá-la. Essa sensação de ser diferente não é um defeito. Escolhido é a evidência do seu chamado, é o selo do Espírito Santo em você, te separando para um propósito que vai muito além do que a lógica humana pode compreender. As marcas e os seus selos que vamos revelar hoje é uma confirmação do céu, de que você não está sozinho e de que a sua vida tem um significado eterno. E se eu te dissesse que as maiores lutas da sua vida aconteceram exatamente por causa dessas marcas divinas que você carrega? E reconhecê-las hoje pode ativar a chave do selo do seu propósito de uma forma que você nunca imaginou. Antes de revelarmos as outras marcas, eu quero te convidar a tomar uma atitude de fé que alinha o seu coração com a revelação de Deus. Pare o vídeo por um instante e escreva com fé aqui nos comentários: Senhor, revela o teu selo em mim. Depois que você se posicionou em fé nos comentários, vamos à primeira marca secreta de um escolhido. A primeira marca é a que você mesmo já percebeu em sua vida: a resiliência sobrenatural, a capacidade de se levantar depois de cada queda. O mundo nos ensina que o sucesso é uma linha reta para cima, mas a jornada do escolhido é marcada por quedas, testes e processos de quebrantamento. A diferença é que o escolhido não permanece no chão. A Bíblia nos garante em Provérbios 24:16, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Esta não é uma força de vontade humana. É um poder de ressurreição que opera dentro de nós. A história de Jacó é a personificação desta marca. Ele lutou, enganou e tropeçou durante toda a sua vida. Mas em seu ponto de maior quebra, no Val de Jaboque, ele lutou com Deus e se recusou a ir embora sem uma bênção. Ele saiu daquela luta mancando, com uma marca física de sua fraqueza, mas também saiu com um novo nome: Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. A sua capacidade de recomeçar, escolhido, não é um sinal de que você é forte, mas um sinal de que o Deus que te sustenta é mais forte do que a sua queda. Se a primeira marca do escolhido é a força para se levantar, a segunda é a lealdade inabalável a Deus, mesmo diante da morte. Enquanto o mundo muda de opinião e de lealdade de acordo com a conveniência, o escolhido carrega em seu espírito um selo de fidelidade que não pode ser quebrado. É a decisão de se manter firme nos princípios de Deus, mesmo que isso custe a sua reputação, suas amizades ou até mesmo a sua própria vida. A Bíblia nos dá o exemplo supremo desta marca na história dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Em Daniel, capítulo 3, o rei Nabucodonosor construiu uma estátua de ouro e ordenou que todos no reino se curvassem diante dela. A ordem era clara e a consequência da desobediência era a morte na fornalha de fogo ardente. Aqueles 3 jovens hebreus poderiam ter se justificado: é só por fora. Vamos fingir. Deus entende. Mas a lealdade deles não era negociável. A resposta deles ao rei é uma das maiores declarações de fé de toda a Bíblia. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó Rei.
E, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. A lealdade deles a Deus não dependia do livramento. Esta é a marca do verdadeiro escolhido. Se a lealdade inabalável é a marca do coração de um escolhido, a terceira marca é a fome insaciável por justiça. Jesus declarou em Mateus, capítulo 5, versículo 6, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O escolhido carrega em seu espírito um profundo incômodo com a injustiça, a corrupção e a opressão que vê no mundo. Ele não consegue ficar indiferente diante do sofrimento dos pobres, da arrogância dos poderosos ou da manipulação da verdade. Esta fome por justiça não é um desejo por vingança, mas um anseio de ver o caráter de Deus e a sua ordem estabelecidos na terra. A palavra de Deus nos mostra um exemplo poderoso desta marca na vida do profeta Amós. Ele não era um profeta da corte ou um homem da elite. Ele era um simples pastor de ovelhas e cultivador de figos. Mas Deus o tirou do campo e o enviou para denunciar a corrupção e a injustiça social da nação de Israel. As palavras de Amós são como fogo. Ele condena a exploração dos pobres, a desonestidade nos negócios e a religiosidade vazia daqueles que oprimiam os necessitados. A fome de Amós pela justiça de Deus era a marca de seu chamado. Se a fome por justiça é a marca interna, a quarta marca de um escolhido é a sua manifestação externa, a coragem de falar a verdade de Deus, mesmo quando isso traz perseguição. Em um mundo que troca a verdade pela conveniência e o politicamente correto, o escolhido é chamado para ser uma voz profética, um farol que não se apaga diante da tempestade da opinião popular. A palavra de Deus nos mostra um exemplo poderoso desta marca na vida de João Batista. Ele era a voz do que clama no deserto, preparando o caminho para o Senhor. Sua mensagem não era suave ou agradável. Era uma mensagem de arrependimento que confrontava diretamente o pecado da sua geração. Ele não poupou nem mesmo o rei Herodes, a quem repreendeu publicamente por ter tomado a mulher de seu irmão. Essa coragem de falar a verdade contra o poder lhe custou a liberdade e, por fim, a própria vida. Para entendermos a natureza dessa coragem, podemos olhar para a palavra grega que os apóstolos usaram em Atos 4. Parrésia se pronuncia parresia. Parresia não é apenas coragem, mas é uma ousadia e uma franqueza no falar que vem de uma convicção divina. É a autoridade espiritual para proclamar a verdade sem medo das consequências. O verdadeiro escolhido de Deus não negocia a verdade para obter a aprovação dos homens, mas fala com parresia, sabendo que sua responsabilidade é agradar somente a Deus. Se você se identificou com uma ou mais dessas 4 marcas secretas, a resiliência sobrenatural, a lealdade inabalável, a fome por justiça e a coragem de falar a verdade, saiba que isso não é coincidência. É o Espírito Santo testificando com o seu espírito que você é um filho de Deus, um escolhido para um propósito eterno. Estas marcas não são um fardo para te fazer sofrer, mas um selo de pertencimento que te qualifica para uma missão que vai além do que os olhos podem ver. Elas são a prova de que você está no caminho certo, mesmo que o caminho seja estreito e muitas vezes solitário. Não se envergonhe de ser diferente. Abrace o seu chamado, como um selo profético sobre esta revelação e um ato de fé. Comente com o número da perfeição de Deus, o número 7, nos comentários, declarando que você reconhece e aceita as marcas do seu chamado. Amém.